Eu ia anotando nesses cadernos tudo que Deus me falava. Mas entrava ano, saía ano e as promessas dele nunca pareciam se cumprir. Chegava o final do ano, a frustração era tão grande que eu dizia: é Deus, dessa vez eu vou desistir. Eu não vou conseguir mais continuar. Mas Deus não desistia. Ele reafirmava as suas promessas. Eu pegava o meu caderno velho e começava a anotar mais uma vez. Mas a inconstância das minhas emoções me dominavam. Volta e meia eu pensava em parar e em desistir. Só que as circunstâncias eram muito difíceis. Eu fazia tudo que Deus estava mandando e nada parecia acontecer. Muito pelo contrário, as coisas pareciam andar para trás. Eu estava me sentindo como num pote de vidro tampado. Eu estava lá dentro, presa, e parecia que ninguém me via. Ninguém me escutava, nada acontecia. Parecia que tudo que eu fazia era em vão. Mas quando eu ia orar, Deus falava: não pare, não desista. E eu não tinha outra opção a não ser continuar. Então eu tomei uma decisão. Quando as lutas aumentarem, eu vou empenhar mais força ainda. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais, mas eu não vou deixar as circunstâncias me abaterem. Era muito difícil, eu não conseguia por força própria. Mas aqui, no meu lugar de oração, eu ganhava força do Senhor para não desistir da batalha. Foi aí que eu pensei: olha, continuar é difícil, mas lidar com a frustração de ter desistido é pior ainda. E não importa, a vida vai passar de qualquer jeito. Se for pra eu morrer, que eu morra no meio do caminho, como alguém que lutou até o fim e não como alguém que desistiu. Eu decidi que desistir não era uma opção pra mim. Então eu mergulhava na palavra de Deus, via o quanto ele era fiel e via que todo mundo tinha que esperar a promessa se cumprir. E eu descobri que quem desistia não alcançava. E se havia uma esperança, então eu ia esperar no Senhor. Até que Deus juntou mais uma coisa, a perseverança. Ele disse pra mim: não desista, mas peça sem cessar. E ele me mostrou na sua palavra que a oração insistente, ela é respondida. Então eu disse pra Deus: tá bom, já que o Senhor quer que peça, eu vou encher um pote de oração com tudo o que eu mais desejo. E ali eu colocava os pedidos mais doidos que eu tinha. Mal sabia eu que tudo isso era estratégia de Deus para elevar ainda mais a minha fé e suportar o tempo determinado por ele. E se eu não parei, você também não vai parar. Sabe por quê? Eu não desisti por sua causa. Porque todas as vezes que eu dobrava o meu joelho, Deus falava: apesar de você não estar vendo, tem alguém que está se inspirando em você. E se você desistir, essas pessoas também podem desistir junto com você. Então, eu prosseguia, não só por mim, mas pelo propósito que Deus tinha na minha vida. E eu me sentia responsável por cada uma de vocês que estava me acompanhando há tanto tempo.